Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre eletrocardiograma e agora a gente vai falar sobre a colocação, o posicionamento dos eletrodos, das derinhas, das derivações precordiais, tá bom? Primeiro vamos ver aqui o coração, ele está localizado no centro, atrás do externo, no tórax, e ele é voltado um pouco para a esquerda. O seu ápice é voltado para a esquerda, ele está no centro, mas seu ápice está voltado para a esquerda. Márcio, por que você está fazendo isso com a mão fechada, com o punho cerrado? É porque as literaturas falam que o nosso coração tem, em média, o tamanho da nossa mão fechada, tá bom? Isso no coração normal, tá bom? Então, vamos lá. Então, note que aqui nós temos o coração, na frente o gradil costal, tá? Com a sua costela. Eu vou botar um outro gradil costal aqui, ó, que é em osso, para facilitar a visualização melhor das costelas propriamente dito e do externo, porque eu tenho que falar algumas coisas aqui, tá bom? Então, ó, o externo está na frente do coração e as suas costelas, elas se ligam ao externo, tá? E como é que é falado que é para colocar as perinhas, como que é o posicionamento? Muitas pessoas e algumas literaturas falam que você precisa achar o ângulo de Louis. Peraí, Márcio, o que é isso, ângulo de Louis? Bem, como está ali circulado, o ângulo de Louis, ele corresponde, né, a uma elevação, uma proeminência óssea formada pela junção da cabeça do externo, ou seja, do manúbrio, com o corpo do externo. Essa junção gera uma proeminência óssea, que é chamada de ângulo de Louis. Márcio, por que esse ângulo de Louis é importante? Simples, porque esse ponto reflete a junção vou botar aqui assim, ó, da junção da segunda cartilagem costal ao externo. Ou seja, é o ponto que une a segunda costela ao externo. Então, se você sabe onde está a segunda costela, para cima é o primeiro espaço intercostal, para baixo é o segundo espaço intercostal. Então, nota, eu teria que achar o ângulo de Louis para depois determinar o espaço intercostal. Gente, isso a gente vai perdendo tempo na prática. Eu não preciso disso. Eu só preciso saber que, na anatomia, que aqui eu tenho as minhas primeiras costelas, direita e esquerda. Só que a minha clavícula é conectada acima da primeira costela, dos dois lados, só que ela se sobrepõe à primeira costela. Aqui, ó, ela se sobrepõe à primeira costela. Logo, se eu localizar a clavícula, eu vou estar localizando quem? A primeira costela. Se aqui é a primeira costela, embaixo da primeira costela, nesse ponto aqui, vai ser quem? O meu primeiro espaço intercostal. É assim. Então, eu achei a clavícula, eu desci um pouquinho, opa, eu vou estar no meu primeiro espaço intercostal. Note que o que eu vou ter que fazer agora, clavícula, primeira costela, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A partir do quinto já fica um pouco mais difícil de eu sentir os espaços. Por quê? Do sexto, a sexta e a sétima costela se ligam na mesma cartilagem para se unir no externo. Da mesma forma, a oitava e a nona também se ligam, que vai formar lá a junção com a cartilagem no externo, tá bom? Então, eu sabendo o posicionamento, que eu não preciso achar ângulo de Louis, clavícula, desci, espaço, primeiro espaço intercostal. E assim eu vou descendo. Só temos que tomar um cuidado que o ideal, tá? O ideal é ao você for sentir os espaços que seja o mais próximo do externo. Por quê? A região external, ela tem menos músculo e menos gordura, tá? Diferente do peitoral, que tem muito músculo e às vezes, por vezes, muita gordura, dificultando eu achar a costela e assim os espaços intercostais, tá bom? Então, essa é a minha dica.
Para de ficar procurando o ângulo de Louis. Achou a clavícula? Ela se sobrepõe com o primeiro espaço intercostal. Logo, embaixo eu tenho o meu primeiro espaço intercostal. A gente dá para ver ali, foi numerado, enquanto eu fazia aqui, né? Cada espaço intercostal. Então, vou mudar o slide aqui, ó. Ampliou um pouquinho a imagem. Por quê? Porque agora a gente vai posicionar as nossas perinhas, eletrodos, as nossas derivações precordiais, que são em número de 6. Primeira derivação precordial a ser colocada é a derivação precordial direita, também conhecida como V1. V1 precordial direita. A derivação V1, ela se encontra no quarto espaço intercostal, na borda parasternal direita. Então, clavícula, primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço intercostal, na borda do lado, né, do externo, na borda parasternal direita. Lembrando aqui, é posição anatômica, que eu estou vendo na imagem. O que você está vendo está do seu lado esquerdo, porque para o paciente é o lado direito. Então, V1, precordial direita, vai se localizar a primeira derivação, quarto espaço intercostal, na borda parasternal direita. Segunda derivação, da mesma forma que a primeira, vai estar também no quarto espaço intercostal. Então, clavícula, vou descendo, quarto espaço intercostal, só que agora na borda paraesternal esquerdo, ou seja, do lado do externo, só que do lado esquerdo. Porque agora a gente vai caminhar para ver prioritariamente a parede livre do ventrículo esquerdo, tá? Não tem o ventrículo principal, porque lógico são os dois importantes, mas prioritariamente eu quero ver parede de ventrículo esquerdo, que tem a maior massa. Logo, se tiver alguma alteração ali, é onde eu vou ter maiores repercussões hemodinâmicas, tá bom? Então, V2, precordial direita auxiliar, ela é localizada no quarto espaço intercostal, na borda parasternal esquerda. Qual seria a derivação então agora? Ah, Márcia, é V3. Não é V3. A outra derivação próxima de V2, a próxima derivação a ser colocada é a derivação V4. Márcio, por que V4? Eu já vou explicar por que V4. Vamos localizar V4, onde é o seu posicionamento, que eu já falo o porquê. V4, ela não vai estar mais no quarto espaço intercostal. Ela agora está no quinto espaço intercostal. Então, clavícula aqui, ó, eu vou sentir o meu espaço intercostal, ou cheguei em V4, é só botar um para baixo, né? Que o quarto espaço, V1 é quarto espaço intercostal, eu vou pegar o espaço de baixo, que é o quinto espaço intercostal. Então, o V4, que é uma derivação de transição, eu vou colocar no quinto espaço intercostal, aonde? Na linha hemiclavicular esquerda. Então, V4, eu vou colocar no quinto espaço intercostal, na minha linha hemiclavicular esquerda, tá bom? Bem, Márcio, você colocou V1, V2 e pulou V3, foi direto para V4. Por quê? Porque a derivação V3, que também é uma derivação transicional, ou seja, de transição, o seu posicionamento é entre V2, precordial direito auxiliar, e V4. Lógico, se eu tenho que colocar a derivação entre V2 e V4, lógico que eu tenho que colocar primeiro essas derivações para, assim, depois eu colocar a que está na linha média delas. Então, eu coloco o V2, coloco o V4 no quinto espaço intercostal, e aí eu tenho a linha média, que é a minha derivação V3. Só quero que vocês prestem atenção em um grande detalhe, tá? É muito importante isso. Osso não é um bom condutor elétrico. Então, quando eu for colocar D3, eu vou colocar na linha média de V2 e V4, mas eu tenho que ter isso em mente, que eu vou colocar um pouquinho mais para cima, ou eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, fugindo de colocar em cima do osso.
Porque o osso não é um bom condutor elétrico. Logo, a minha captação ela pode ficar dificultada, gerando complexos com baixa amplitude naquela derivação, só pelo posicionamento em cima do osso, tá bom? Então, já coloquei V4, voltei para colocar V3, agora eu vou colocar a derivação V5, ou seja, a derivação de V5 ela é conhecida, chamada também como precordial esquerda auxiliar, tá? A derivação V5 é a precordial esquerda auxiliar. Onde é o seu posicionamento? No quinto espaço intercostal, na mesma linha de V4, só que agora na linha axilar anterior. Então, V5, precordial esquerda auxiliar, quinto espaço intercostal, na mesma linha de V4, só que agora na linha axilar anterior. Essa é a derivação V5, tá bom? Precordial esquerda auxiliar. Então, colocamos V5, qual é a próxima derivação? V6. Onde que eu vou colocar V6? E lembrando, tá? A derivação V6 é a derivação chamada de precordial esquerda. É a derivação que tem um ponto das precordiais mais à esquerda possível. Das precordiais é a que está mais à esquerda, ou seja, V6 é chamada de precordial esquerda. V5, precordial esquerda auxiliar, tá bom? Então vamos lá. Onde que vai estar a derivação V6? Muito simples. Quinto espaço intercostal, na mesma linha de V4 e V5, quinto espaço intercostal, só que agora na linha axilar média, quinto espaço intercostal, na mesma linha de V4 e V5, só que agora na linha axilar média. Então, esse é o posicionamento da minha derivação V6, precordial esquerda. Agora, lógico, né, colocando as derivações periféricas, né, no braço, nas pernas, eu já posso rodar o meu eletro, ok? Por vezes, eu preciso colocar outras derivações. Não tem aqui na imagem, mas é muito simples. Por exemplo, V3 e V4R, tá? V3R e V4R. Onde que vai ficar? No mesmo posicionamento do lado esquerdo, só que agora do lado direito, tá? Do lado direito. V4, por exemplo, eu vou tirar do quinto espaço intercostal na linha M clavicular, que está à esquerda, vou botar no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular direita. E aí eu vou pegar V3 e vou posicionar entre aquela que está lá V1, e a derivação V4. Entre a derivação V1, que está lá já, no quarto espaço, e a derivação V4. Posicionei V3. Gente, eu não preciso, para infarto agudo do miocárdio, rodar tudo para o lado direito. Não tem a necessidade de fazer isso. Para confirmar infarto de ventrículo direito, eu só preciso colocar V3R e V4R, ok? Por quê? Essas duas são as duas principais, mais específicas derivações para analisar ventrículo direito. Então, não preciso colocar tudo para o lado direito, até porque a parede inferior ela tem uma contiguidade anatômica com a parede posterior. Então, se você está pensando em infarto de ventrículo direito, vai colocar V3 e V4R, o ideal é que você coloque também quem? V7 e V8, tá bom? Importante, eu vou falar de V7 e V8, mas rapidinho um dado importante. Não tem no eletro V3R. Não tem no eletro V4R. Só tem V3 e V4. Quando você colocar para o lado direito, você vai ter que pegar a sua canetinha, e no papel do lado da derivação V3, você vai ter que colocar um R maiúsculo. Com a sua caneta do lado da derivação V4, você está rodando esse eletro à direita agora, você vai ter que colocar a letra R maiúscula, dizendo que essas duas derivações agora estão do lado direito, V3R, V4R, tá bom?
Tá, Márcio. Então, eu peguei a V3 e V4 aqui do lado esquerdo e coloquei do lado direito. Mas você falou que também pode colocar V7 e V8. Sim. Qual a derivação que eu vou pegar, né? Vou pegar V5 e V6 e vou colocar lá atrás? Não. O ideal é que você pegue a derivação V1 e V2. V1 vai se tornar V7 e V2 vai se tornar V8. Mas por que eu não pego a V5 e a V6? Não é que não possa pegar, mas o eletrocardiograma ele tem uma lógica de aumento de onda, de progressões e diminuições de ondas. A onda R vai aumentando, enquanto a onda S vai diminuindo. Isso acontece indo para o outro lado. Então, se eu tenho uma contiguidade, o que eu posso fazer? Eu deixo V5 e V6, pego V1 e V2 e coloco como V7 e V8. Então, eu vou pegar V1. V1 agora vai se transformar em V7, tá? Vou pegar a derivação. Onde que eu vou colocar, Márcio? Simples. Quinto espaço intercostal, na mesma linha de V5 e V6, não tem mais V4, porque V4 agora está do outro lado, né? Na mesma linha de V5 e V6, só que, lembra que V6 não era na linha axilar média? A V7, a derivação V7, vai ser na linha axilar posterior. V7 vai ser na linha axilar posterior. Então, eu já tenho o posicionamento de V7. E agora eu vou colocar V8. Onde que vai ficar V8? V8 eu vou pegar a derivação V2, né, a antiga V2, e vou colocar onde? No quinto espaço intercostal, na mesma linha de V6 e V7, só que agora na linha M escapular. Linha M escapular, tá bom? Atrás aqui na escápula, ok? Então, quando eu for colocar as derivações V7 e V8, eu tenho que tomar dois cuidados. Primeiro, se o seu eletro for de eletrodo e só o jacarezinho for pensar, não tem problema nenhum, o paciente vai ficar de decúbito dorsal tranquilo. Agora, se for perinha, se ele tiver com V7 e V8 e ele for deitar, a perinha vai soltar. Vai soltar. Então, o ideal, se for de perinha, vai colocar em V7 e V8, pega um lençol, dois lençóis ou um travesseirinho, faz um leve coxinho, não é para ficar virado, tá, gente? Faz um leve coxinho para que a parte do ombro esquerdo esteja um pouco aumentado o tórax. E aí ele não deite em cima da perinha para que ela não saia da sua posição. Tá bom, gente? Foi? E o segundo detalhe é o seguinte. Eu tenho no eletro V7 e V8? Não. Eu falei que o quê? Nós pegamos V1, transformou em V7. Eu peguei V2 e transformei em V8. Bem, no eletro não tenho V7 e V8. Então, o que eu vou precisar fazer? De novo, eu vou pegar a minha caneta, eu vou riscar onde está escrito V1 e eu vou ter que escrever V7. V7 no local de V1. Vou riscar V1 e vou colocar V7. E no local de V2, eu vou riscar no papel V2, porque ela não é mais V2, ela está lá atrás, ó, no quinto espaço intercostal, na mesma linha de V6 e V7, só que na linha escapular, média esquerda. M escapular esquerda, não é isso? Então eu vou riscar V2 e agora eu vou colocar V8. Risquei V2 e coloquei V8. Para eu, quando for ler o eletro, não esqueci de anotar que é V8. Eu estou pensando que é V1. A morfologia vai estar errada. Vai estar errada. Morfologia errada, interpretação errada. Só porque eu notei o nome da derivação. Tá bom? Foi até aqui, gente? Ah, Márcio, e V9? Gente, eu particularmente, eu nunca coloquei V9 para ver parede posterior. Pode ser que alguém peça, mas não tenha necessidade, tá bom? Pode ser que peça, não tem problema. V9, então você vai ter que tirar V5, né? Vai ter que tirar V5 e vai colocar em V9. Onde está V9? Quinto espaço intercostal, na mesma linha de V7 e V8, só que agora na linha paravertebral esquerda. Linha paravertebral esquerda. Paravertebral é do lado da vértebra à esquerda, tá bom? No quinto espaço intercostal, na mesma linha
de V7 e V8. Ok, gente? Foi aqui? Tranquilo? Então, essa aula pode ter alongado um pouquinho, porque eu não ia falar de V3R, V4R, acabei falando, mas não tem problema nenhum. É didática para a gente poder entender, não errar mais o posicionamento. O meu professor de eletro, ele falava uma coisa muito importante. 1 centímetro de posicionamento errado é como se estivesse olhando para o Maracanã, era para colocar no portão X, você está colocando no portão Y, ou seja, você está vendo de uma posição totalmente diferente aquele evento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo contribua bastante para o seu entendimento da eletrocardiografia. Eu sou Márcio Araújo, enfermeiro cardiologista. Bons estudos, boas práticas e até a próxima.